Como não concordar com liberdade, igualdade e fraternidade? Uma revolução que prega isso, que quer passar o poder para a mão do povo, provavelmente é uma revolução do bem, certo? Então, como um político e filósofo inglês da época, que era a favor da conciliação e da paz com as colônias americanas, contra as altas taxações dessas colônias, que também era contra o jeito que a Inglaterra exercia seu imperialismo na Índia, foi um dos primeiros e um dos maiores defensores de que, dentro do parlamento, em vez dos partidos votarem como partido e combinarem voto, cada parlamentar votasse no que ele acreditava que era melhor para a população. Porque que esse cara aí foi um dos primeiros a se manifestar contra a Revolução Francesa e foi sim o maior crítico dela. Por que Edmund Burke fez isso? Essa não é uma pergunta que só eu estou fazendo, na época já se fazia. E então ele escreveu esse livro aqui, em resposta a diversas cartas que ele recebeu, pedindo para que ele explicasse por que ele era contra a Revolução Francesa e quais os danos que ele via que ia acontecer. Vou contextualizar um pouco o que estava acontecendo na França antes da Revolução Francesa, né, até o momento da proclamação da República. O que estava rolando e como é que estava organizado o governo antes? Era uma monarquia absolutista, que tinha ali o rei Luís XVI, né, como monarca absoluto, e aí tinha aquela pirâmide, né, que vocês já devem ter visto várias vezes, né, na aula de história, eu acho que em todos os anos da aula de história eu vi essa pirâmide, dos 3 estados franceses. Então, dentro da pirâmide, a gente tinha uma base que era chamada de terceiro estado, que era o povo, os camponeses, né, tinha uma segunda parte ali no meio da pirâmide, que era o segundo estado, que vinha a ser a nobreza, e a pontinha da pirâmide era o primeiro estado, que era o clero, tá? E ali o terceiro estado, apesar de ser grande maioria, era o que tinha menos direitos, né? E eles eram, por exemplo, os únicos pagadores de impostos. E o que estava acontecendo? A França estava com a economia completamente falida na época, né? Por diversos motivos. Então ela tinha se envolvido em diversos conflitos externos que tinham trazido um grande gasto, né? Com o exército de investimento ali para ganhar esses conflitos ou não, porque alguns ela perdeu. Tinha, obviamente, todos os exageros da nobreza, do clero e também da monarquia, mas principalmente teve 2 fatores que levaram a França a essa falência. O primeiro deles é que de 1785 até 88, as condições climáticas acabaram com a agricultura francesa, né? E além disso, a Inglaterra, de saída da Revolução Gloriosa, estava se tornando uma grande potência industrial, né? A gente estava chegando na Revolução Industrial na Inglaterra, e as indústrias francesas não conseguiam concorrer com isso. Então, o povo estava miserável. E o que acontecia? O governo estava falido, o único jeito dele conseguir dinheiro era taxando mais impostos sobre o povo, só que ele taxava mais impostos sobre um povo que estava completamente miserável. Então, o povo ficou extremamente descontente com isso e, ao mesmo tempo, o governo não conseguia dinheiro ali. O povo foi às ruas, fez diversas manifestações, né? E o rei já não sabia mais o que fazer. Então, pela primeira vez em 200 anos, ele chama a Assembleia dos Estados, né? E o que é essa Assembleia dos Estados? Vinham representantes dos 3 estados que eu citei antes, e eles, né, tomavam algumas decisões ali. O que o terceiro estado, quando chegou nessa Assembleia, começou a defender? Ele defendia que, em vez de cada estado ter direito a um voto, cada representante tivesse direito a um voto. E o que isso significava? Uma vez que os representantes do terceiro estado eram maiores em número, o terceiro estado ganharia, né, qualquer votação que viesse a acontecer. O primeiro e o segundo estado e o rei, eles foram contra isso, né, e aí começaram manifestações, o rei chamou o exército, né, para agir contra isso, porque o rei não podia dissolver a Assembleia. E é então que, no dia 14 de julho de 1789, o povo vai às ruas e derruba a Bastilha, que era um grande símbolo da realeza francesa. É bom lembrar que o Burke escreveu essa carta-resposta dele em 1790, ou seja, logo após a queda da Bastilha. Ele não tinha como prever o que viria depois. Mas o que ele falou? Falou o seguinte: esses revolucionários, buscando essa futura boa ordem, né, essa boa ordem que eles tinham criado nessas ideias dele e nunca tinham testado na realidade e nunca tinham visto as circunstâncias que o povo francês vivia
para entender se essa boa ordem fazia sentido ou não, fazia que esses revolucionários parecessem ignorar que eles tinham sido moldados por uma sociedade civil e eles queriam recomeçar do zero, como se nada daquelas instituições valessem a pena. E ele falou que isso ia resultar numa revolução violenta, ia vir muito sangue pela frente. Ele cita em várias respostas do livro dele que isso ia gerar ainda mais pobreza e que isso também ia acabar com a noção de comunidade da França. E aí vem uma parte muito interessante, né? Porque lembrando, ele falou isso em 1790. Vou contar para vocês o que aconteceu pós-queda da Bastilha agora. Em 1790 começou uma briga entre girondinos e jacobinos, né, pelo poder. Ambos lutaram na Revolução, mas os girondinos eles eram um pouco menos revolucionários do que os jacobinos, né? Os jacobinos eles eram muito mais violentos, muito mais extremos, tá? E os jacobinos venceram, né? Então, liderados por Robespierre, foram eles que começaram a governar a França. No meio de tudo isso, eles começaram a perseguir o clero e a nobreza. Inclusive tiraram todas as riquezas do clero e começaram a taxar a nobreza, né, com impostos, mas também fizeram várias medidas populares, tá? Então, por exemplo, eles começaram a regulamentar salários, eles fizeram uma reforma agrária, então eles fizeram algumas leis que ainda os tornavam popular. Mas, ao mesmo tempo, a perseguição começou a ser muito maior, né? Porque daí não era mais o clero e a nobreza. Robespierre, ele criou, inclusive, um tribunal revolucionário que buscava julgar e matar quase todos os inimigos da Revolução, segundo ele, né? E foi um período extremamente sangrento na França. Eles mataram mais de 35 mil pessoas, mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas. E o que aconteceu além disso? Robespierre precisava de dinheiro para aplicar todas aquelas ideias dele de boa ordem futura. Só que a população estava miserável, ele não tinha aonde tirar esse dinheiro. E o que ele fez? Começou a imprimir dinheiro. Todo mundo sabe que impressão de dinheiro leva à inflação. E a inflação só tornou os camponeses mais pobres, porque eles chegavam em Paris, na cidade, e eles já não sabiam quanto valia a sua mercadoria, né? Então parou de valer a pena você criar riqueza, você cultivar riqueza no campo e deu espaço para uma especulação gigantesca de terras. E a ordem da França perdeu total o controle. Além disso, Robespierre pegou todo o território da França e dividiu em 83 estados idênticos em formas de quadrado. Ou seja, em vez de entender os pequenos poderes que a gente tinha em cada região da França, entender as noções de comunidade que essas regiões carregavam, ele dividiu como se aquilo fosse número e não fossem pessoas, né? E isso acabou quebrando vários laços de comunidade, laços de família, laços de orgulho de ser francês, né? E o povo começou a se revoltar contra isso. Foi aí que chegou a reação termidoriana. A reação termidoriana é o fim do governo dos jacobinos, né, representados por Robespierre, e acaba quando Robespierre ele é guilhotinado. E o que é mais engraçado é que logo após a reação termidoriana vem um período chamado de diretório. O que é esse diretório? Para restabelecer a ordem, os franceses escolhem 3 representantes, né, para conduzir esse diretório. E adivinha quem que era um desses representantes? Napoleão Bonaparte. E o que aconteceu depois? Napoleão Bonaparte ele aplica o golpe do 18 de Brumário e assume o poder como imperador. Então vamos analisar aqui. Você faz toda uma revolução defendendo uma ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Você diz que o poder não pode estar concentrado na mão de um ser único, que uma monarquia absoluta é um absurdo. E no que resulta toda essa tua revolução de ideias que você não soube aplicar na prática, que você não reconheceu todas as circunstâncias da realidade? Resulta num imperador que tem todo o poder em suas mãos. Mas vamos à parte mais legal de todas pra mim do livro. Tá, Lu, mas assim, tava errado realmente, né? O povo tava miserável, o governo, o rei, ele tava abusando, tinha uma crise econômica, tinha tinha ali, né, 2 estados com muito mais direitos do que o povo. O que era pra fazer? E aí que o Burke faz um paralelo com a Revolução Gloriosa da Inglaterra. E esse paralelo é sensacional para a gente entender a diferença de uma reforma para a Revolução. Porque ele diz que a Revolução Gloriosa, na verdade, ele foi uma reforma. E que a Revolução Gloriosa, na verdade, olhou lá para trás
para os direitos, né, dos ingleses e de tudo que já tinha sido escrito de direito dos ingleses e quis recuperar aqueles direitos lá, em vez de vir e querer inventar os direitos novos, implementar isso tudo correndo, sem dar tempo para a sociedade absorver isso. Então, o que estava acontecendo na Inglaterra, né, de maneira bem resumida? Eles estavam com o problema do rei Guilherme, que era um rei que realmente não estava respeitando a Constituição nem a Declaração de Direitos. E o que eles fizeram? Em vez de depor o rei e mudar o funcionamento ali do governo inglês, eles depuseram esse rei, deixaram, né, um parlamento ali reinando aos poucos, e aí decidiram quem que ia ser o próximo rei. E aí foi feita, né, a monarquia parlamentarista da Inglaterra. Então, assim, foi muito pouco sangrenta essa revolução, e logo em seguida a Inglaterra, né, já se torna extremamente forte na indústria, ela segue, né, para a Revolução Industrial e para ser a potência mundial que ela foi por tanto tempo, né? Então você vê que uma revolução, que na verdade é uma reforma, né, que o Burke ele defende que foi uma reforma, que ela buscou ajeitar as arestas dos problemas que eles estavam tendo, né, defender uma declaração de direitos mais antiga, que é de acordo com a Constituição e defender as estruturas da sociedade, entendendo que ela tem falhas e que tem que ser ajeitadas, e aí a gente volta para a história de a gente tem uma casa, vamos ajeitar as falhas e não vamos derrubar tudo e deixar o povo sem casa por um tempo, foi o que trouxe equilíbrio para a Inglaterra, que permitiu que ela se tornasse a potência que ela se tornou depois. Então, assim, tem um trecho aqui que eu acho sensacional, que ele descreve o que a Revolução Gloriosa fez. A dita revolução fora gloriosa porque defendera nossas antigas e indiscutíveis leis e liberdades e a antiga constituição do governo, que é a nossa única segurança de lei e liberdade. Enquanto ele fala que na França a revolução fora filosófica. Os homens, influenciados pelas elucubrações dos filósofos sobre os alegados direitos do homem, lançaram-se numa fúria destrutiva rumo a um fim perfeito. O efeito da liberdade para os indivíduos é que eles podem fazer o que quiserem. Devemos ver o que querem fazer antes de arriscar felicitações que logo podem se tornar reclamações. A prudência ditaria isso no caso de homens particulares, separados, isolados. Mas a liberdade, quando os homens agem em conjunto, é poder. Pessoas razoáveis, antes de se posicionarem, observarão o uso que é feito desse poder, especialmente ao se tratar de um novo poder em mãos de novas pessoas que desconhecem, total ou parcialmente, seus princípios, temperamentos e disposições, em situações onde aqueles que aparecem no centro da agitação talvez não sejam os verdadeiros protagonistas.